Boa tarde, galera. Papo com Deus na Terra. Para variar, a gente tá aqui em Porto Seguro. O Brasil conseguiu ganhar do Japão, mas eu adoro as coisas que Deus faz comigo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, como às vezes Deus fala comigo, amém? Esse aqui é um aplicativozinho da internet que Deus às vezes fala comigo. A citação de hoje é de Henry Naumann. Comodidade é o fruto da nossa capacidade de tornar os interesses dos outros mais importantes do que os nossos. Ou seja, eu tô aqui no mundo, não tô nem aí. Eu podia catar meu dinheiro, viver feliz para sempre, não tá nem aí pro planeta. Eu tenho dinheiro suficiente para mim viver pro resto da vida sem precisar trabalhar. Mas não, tô aqui trabalhando de madrugada, tô aqui fazendo minhas coisas, tô aqui ajudando o máximo que eu posso. E o que hoje eu ganhei? Um cara puxou a faca para mim. A sorte que o Rafael interviu e falou para ele: meu, não mexe com esse cara, senão eu vou ter que te matar. E eu já falo para vocês, Pai Supremo, Deus Supremo, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele é muito ingrato. Eu já dei comida para ele, eu ajudei ele a pagar a conta de luz dele, e mesmo assim ele puxou a faca para mim. Não interessa quem é ele, o que interessa é mostrar a ingratidão do planeta Terra para o melhor instrumento de Deus na Terra, de um cara que eu dei comida para ele e de um cara que eu paguei a conta de luz para ele nunca mais ficar na escuridão. É dessa maneira que devolveram para Jesus. Jesus também veio na Terra para ser o amor na Terra. E o que Jesus ganhou? A crucificação, a morte e o sepultamento. Amém? Construindo uma comunidade acolhedora. Bem-vindo a uma nova semana de devocional. Nosso tema desta semana é Lições com os primeiros cristãos. Durante toda a semana, vamos ler trechos marcantes do livro dos Atos, tradicionalmente atribuído a Lucas, o médico. Atos funciona como o segundo volume de uma obra em duas partes, sendo a continuação do Evangelho de Lucas. Escrito entre 60 e 90 d.C., ele oferece uma narrativa teológica e histórica da expansão do movimento cristão primitivo, de Jerusalém até Roma, sob a direção e o poder extraordinário do Espírito Santo. Nós somos o Espírito Santo, até que o Deus Supremo prove ao contrário. Nós todos somos o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo sem a fé em Deus e o amor em Jesus não é nada. Nós, humanidades, com a fé e o amor de Deus, com a fé e o amor de Jesus Cristo, nós somos tudo. Amém? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram, eu acho que eu estou fazendo bobagem aqui, eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme as suas necessidades.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A parte mais legal desse devocional é o devocional agora. Eu achei incrível isso. Construindo uma comunidade acolhedora. Olha a tela do celular por 2 minutos e você vai encontrar alguém tentando te recrutar para alguma coisa. Influenciadores têm canais de transmissão, empresas têm listas de e-mail, lojas têm programas de fidelidade. Toda marca, plataforma e figura pública se esforça para construir uma comunidade e se esforça ainda mais para fazer você querer participar dela. Mas, na maioria dos casos, essas instituições estão explorando uma necessidade em vez de atendê-la. O desejo de pertencer a um dos impulsos mais antigos e mais profundos da experiência humana, fomos feitos para viver em comunidade. E o mercado sabe muito bem disso. Essa realidade toma ainda mais doloroso o fato de que a igreja moderna, a comunidade que deveria ser a mais atraente na Terra, tantas vezes construiu justamente o oposto. Comunidades marcadas por jogos de poder, exclusão e aparência. Mais uma vez o desejo de pertencer foi manipulado, em vez de ser acolhido. Os primeiros seguidores de Jesus mostram um caminho diferente. Sem recursos com plataformas, eles criaram uma vida em comunhão tão marcante e tão genuinamente atraente que as pessoas continuavam aparecendo sem ser convidadas. Mas qual era o pecado original? Bom, meio que me perdi aqui. Sem recursos ou plataforma, eles criaram uma vida em comum tão marcante e tão genuinamente atraente que as pessoas continuavam aparecendo sem ser convidadas. Mas qual era o segredo? Lucas apresenta quatro pilares no versículo 42. Ensino bíblico, amizade profunda, convivência à mesa e oração. Por trás deles, porém, estava a conomia, não sei, a palavra grega traduzida como a palavra grega traduzida como comunhão, feita de uma vida verdadeiramente, ao compartilhar marcadas por participação mútua e uma convivência que exige entrega de cada um. É aqui que a generosidade radical da igreja primitiva se destaca. O que Lucas descreve não é um modelo de comunidade cristã isolada, mas ela aceita aqui que a generosidade radical da igreja primitiva se destaca. O que Lucas descreve não é um modelo de comunidade cristã isolada do mundo. É uma transformação profunda no coração que lega o povo a Deus e viver em Deus. Verdadeiramente comunhão, marcadas pela ressurreição de Jesus.
Aquelas pessoas já não eram dominadas pelo apego aos bens materiais. Ofereciam o que possuíam, de mãos abertas, porque sustentavam uns aos outros, com amor sacrificial. Não. Uns anos, outros com amor sacrificial na prática. E o mundo ao redor foi cativado. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Enquanto Deus acrescentava ao número daquele dia, após dia, construir uma comunidade atraente, no fim das contas, tem menos a ver com estratégia e mais a ver com essência. Buscar de forma intencional uma vida, compartilhar. Trilha de que seja genuína, generosidade e marcador. E marcada pelo amor. Agora reflita de toda mudança. Você podcast. Que toda mudança. Você poderia fazer para ajudar a sua comunidade, seja seu grupo de amigos, seu pequeno grupo ou sua igreja. Se parecer um pouco mais com a igreja primitiva. Não sei. Bom, concluí. Alguns probleminhas técnicos, mas a gente volta lá. O número deles dia após dia. Construir uma comunidade atraente, no fim das contas, tem menos a ver com estratégia e mais a ver com a essência. Buscar de forma intencional uma vida compartilhada, de que se seja genuína, generosa e marcada pelo amor. Agora reflita. Que mudança você marcará colocando esse general sujo com o outro limpinho? Que mudança você poderia fazer para ajudar a sua comunidade? Seja seu corpo. Você poderia fazer para ajudar a sua comunidade, seja grupo de amigos, seu pequeno grupo ou sua igreja, a se parecer um pouco mais com a igreja primitiva. Hein? As sombras estão operando ferradamente em mim aqui. Galerinha. Vários probleminhas aqui, mas eu já disse que eu sou o pior videomaker. Ó, meu chefe do estacionamento, ó. Precisou de estacionamento em Porto Seguro? Usa meu chefe ali do estacionamento, ó. Tá arrumando as coisas ali pro estacionamento enquanto eu arrumo as coisas aqui no outro lado aqui.
Vamos voltar lá de novo. Ó. Kataná, Excalibur, baixei a bacia, sal grosso, minhas coisas. Vou andar com isso daqui pela praia, amém? Vamos lá de novo. Construir uma comunidade atraente no fim das contas. Tem menos a ver com a estratégia e mais a ver com a essência. Buscar de forma intencional uma vida compartilhada que seja genuína, generosa e marcada pelo amor. Será que o general está fazendo é mais ou menos isso, galera? Agora reflita, que mudança você poderia fazer para ajudar a sua comunidade, seja seu grupo de amigos, seu pequeno grupo ou sua igreja, para se parecer um pouco mais com a igreja primitiva. Olha que coisa! Em vez de ficar entre quatro paredes, eu fico na rua falando com a porra do povo da rua. Que coisa! Olha só, a oração às vezes dá problema, não vou nem falar nada. Aí, ó. Nossa, olha isso. Eu tô falando pra vocês. É a Matrix irritando. Vocês tentam dar um jeito de ler ou vocês entram aí no aplicativo. Mas eu não vou me irritar com a oração. Não vou. Mas essa oração tá brilhando mais que qualquer coisa. Então, algum motivo deve ter. Demônio. Acabou? Aí, ó, deu pau. Aí é uma beleza. Quando os demoninhos começam. Ei, demônio. Tô fazendo oração, demônio. É, galera, é o que eu passo aqui de madrugada. Mas aqui até que não é tão de madrugada agora. Mas tem uns demônios pra irritar. Vocês estão vendo, né? E ó. Irritou tanto esse demônio que deu até pau no aplicativozinho. É isso que o maior instrumento de Deus na Terra às vezes tem que passar. Segundo dia seguido. Quarto dia não sei do que. É, o aplicativozinho é meio doido. Mas não quero participar de nada, não. Então aqui agora a gente fecha. Olha que legal, ó. Eu peço alegria, ó, que tá indo lá pra comunidade, ó. Olha que lindo. Aí, ó. Eu peço alegria e a alegria vai, ó. O tiozinho levando os balão. É, galera, a vida é bela, é maravilhosa. Papo com Deus na terra. Eu pedi para Deus iluminar
Ó nosso irmão Rafa, ó, indo embora. Ô Rafa! Ô Rafa! Rafael! Não tá ouvindo. Família, que Deus abençoe, ilumine e se divirtam lá na... Como é que chama? Passarela, né? Obrigado. E daqui a pouco eu vou pra lá também. Só que eu tenho que buscar meu carro. Papo com Deus na guerra. Chegaram uma coisa e o Rafa tá indo embora. Mas eu não vou seguir o Rafael hoje não. O dia de eu seguir ele vai ser outro dia. Eu quero ver qual é que é. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus ilumine. E Deus os proteja. Porque hoje foi mais um dia para ser protegido. Outro dia foi o dia do cara KPT 765, 13 bala. Hoje foi o dia do cara da faquinha. Só que o Rafa interferiu. Só que vou falar uma coisa para vocês. A dele era muito menor que a minha. Eu posso ser o Deus encarnado, mas para puxar uma faca para mim, ele vai ter que tomar cuidado. Isso aqui não é para matar. Isso aqui é para derrubar a faca dele. E se bobear, eu corto a mão fora. Eu não vou matar. Eu não vim para matar, mas não me ameaça. Amém? Papo com Deus na terra.